Você está em crise de hérnia de disco, entrou numa fase aguda e não sabe quais os exercícios que você pode estar fazendo na sua casa ou na academia, se você está conseguindo treinar, que possam melhorar essa crise, essa dor aguda, essa fase que você se encontra? Será mesmo que eu posso fazer exercício quando estou em crise de hérnia de disco? Posso alongar? Posso fortalecer? Recebi algumas perguntas aqui no canal, aliás, esse é o assunto que as pessoas mais me perguntam, então eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer todas as suas dúvidas. E já deixa aqui para mim nos comentários a minha pergunta, se você tem essa dúvida, se você está sofrendo com dor na coluna, está em crise, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, mais uma vez aqui comigo. É uma honra ter a sua atenção e uma honra ainda maior compartilhar o meu conhecimento com você e ler os comentários. Isso me motiva cada vez mais a estar gravando novos vídeos, trazendo o meu conhecimento, colocando um conteúdo aqui que eu sei que agrega muito na sua vida, porque eu recebo esse feedback aqui em vários vídeos, e não só no meu canal, como também na minha vida clínica, atendendo os meus pacientes. Eu recebi uma pergunta entre inúmeras, né? As pessoas sofrem muito com dor, ficam perdidas, não sabem como tratar, e os vídeos que mais têm engajamento são exatamente esses, em que eu falo de hérnia de disco, em que eu falo de fase aguda, de tratamentos indicados, contraindicados, e principalmente quando eu falo de atividade física, linkando as minhas duas profissões, a educação física com a fisioterapia, musculação e hérnia de disco. Uma das perguntas, eu já gravei um vídeo, mas ele é muito antigo com essas dicas, agora eu vou estar atualizando para você, foi da Adriana Oliveira. Tem vídeo no canal que fala quais exercícios para fortalecimento / alongamento quando se está em crise, lombalgia, fisgada, dores altas. Então vamos lá. Uma crise de hérnia de disco é exatamente os sintomas que ela colocou, tá? São dores altas, geralmente incapacitantes. A pessoa começa a ficar com os movimentos limitados. E esses pacientes percebem muitas vezes que eles têm dificuldades em estender o tronco. Então eles costumam andar com a coluna fletida por uma crise de compressão. Eles acordam de manhã muito travados, alguns não conseguem sair da cama, faltam no trabalho, entram em atestado e ao longo do dia essa dor começa a melhorar um pouco, ou quando a crise é muito aguda, o paciente fica totalmente incapacitado. Em muitos casos também o paciente não consegue flexionar o tronco, como vestir uma calça, amarrar um sapato. Então a crise ela traz dores altas que geram incapacidade nos movimentos da vida diária. E um sintoma muito comum, a Adriana declara aqui, que são as fisgadas, que nós chamamos de dores irradiadas, as dores neurais, provenientes, né, do extravasamento aí do núcleo do disco, que é a hérnia de disco, entrando no canal medular e pressionando esse canal, comprimindo as raízes nervosas que saem de cada segmento da coluna. Então, por isso que você sente a dor na coluna e muitas vezes irradiação para a perna ou para o braço. Tem paciente que tem uma irradiação muito localizada, como na parte da frente da canela, ou para a posterior da coxa, para a virilha, lateral da coxa. Então tudo isso é derivado de compressões, de inflamações, de acometimentos na região da coluna, mais precisamente coluna lombar e região sacral também, envolvendo aquele osso triangular que tem conexão nos movimentos, na cinemática com o seu quadril. Então nada é de graça e nada é do nada. Pode acontecer de um paciente ter uma dor irradiada e não ter hérnia de disco? Pode, por uma disfunção de micromovimento articular, derivada muitas vezes, podendo estar associada com desvios na coluna, como escolioses, hiperlordoses. Sempre tem algo acontecendo nessa biomecânica que está disfuncional, ou por uma instabilidade articular em alguma articulação que trabalha numa cinemática com a lombar, geralmente quadril, ou geralmente quadril na coxa femoral, ou geralmente sacroilíaca,
que é o osso do sacro nos micromovimentos com o seu quadril. Muitas vezes também esse paciente tem um desequilíbrio muscular que está sobrecarregando as articulações, e aí esse desequilíbrio muscular começa a gerar tensões em alguns grupos, sobrecarregando a coluna, apertando, pressionando essas inervações. Então precisa avaliar. Isso não é avaliar exame, é avaliar o paciente na sua individualidade, começando pela sua biomecânica, fazendo uma avaliação cinética disfuncional. E isso quem faz é o fisioterapeuta. Então essa explicação é só para trazer para você o que é uma crise, como que você classifica se você está em crise ou não, o que uma hernia de disco gera de sintomas de quadro clínico nesse paciente. Então o paciente pode não ter hernia de disco e apresentar dores neurais, mas ele não vai chegar numa crise aguda incapacitante, em que ele não dorme à noite, acorda de madrugada com dor, ou ele acorda extremamente travado. Acordar travado está intimamente relacionado, 99% dos casos, com discopatia degenerativa, que é a prévia da hernia de disco, e a hernia de disco em si, tá? Porque as duas coisas têm muita ligação. Paciente que tem discopatia geralmente tem hernia de disco em alguma fase. Então, eu posso ter um comprometimento de sintoma neural, uma dor irradiada, por uma disfunção vertebral derivada de alterações de postura, como eu expliquei, não ter hernia de disco ainda, mas eu não vou ter sintomas agudos, eu não vou estar na crise, tá? Então só para poder esclarecer para você aqui um pouquinho melhor. Quando você está nessa fase que ela relata aqui, dor aguda, movimentos incapacitantes em que você tenta realizar algo e não consegue, uma coluna em bloco, uma coluna dura, sem função, uma cervical também, a gente está falando de lombar, mas o paciente, qual que é o sintoma superior? Um paciente com torcicolo, ele fica duro, para ele se virar, ele se vira em bloco, ele não consegue virar a cabeça, ele não faz esse movimento, ele não faz isso, ele não faz isso. Tá? A mesma coisa com a sua lombar. E isso é uma crise. Eu sugiro que você não faça nenhum tipo de alongamento e nem fortalecimento nessa fase. O que o seu corpo está dizendo para você, o corpo ele grita. Ele não fala, ele grita. Quando ele paralisa você e deixa você em movimentos de bloco, nós precisamos aprender a ouvir o nosso corpo. Ele já está dizendo, eu não quero que você mexa. Está muito inflamado aqui, existe um comprometimento medular, que é o seu sistema nervoso, que continua na sua coluna, é muito sério isso. Eu não quero que você faça nenhum tipo de movimento. Então por isso que ele paralisou você. Então o sistema nervoso toma uma atitude, criando espasmos musculares na região da coluna, paralisando o movimento, para acelerar o processo de reparo. Por isso que quando você tem uma fratura, o que acontece? Você não imobiliza para que aquela estrutura óssea cicatrize, o seu corpo está falando com você, pedindo repouso. Então, nessa fase aguda, com movimentos incapacitantes, você não vai nem fortalecer e nem alongar. Você vai procurar um fisioterapeuta para investigar as causas desses sintomas e tratar você nas causas, começando pela hierarquia de tecidos. Então a gente precisa desinflamar esse canal medular, atuar com técnicas profundas de liberação miofacial, desativando a atividade nociceptiva, ativação do sistema de alarme aí, mandando informações por vias sensoriais para o cérebro de que existe uma inflamação ali naquela estrutura muscular, naqueles tecidos nervosos, e aí ele manda uma reparação de tecido para o local, com os hormônios necessários, com substâncias endógenas, numa via de descida. Então a gente precisa entrar com essas técnicas. O que eu sugiro? Terapia manual, técnicas de liberação miofacial. Então procure um fisioterapeuta que trabalhe com terapia manual, que seja acupunturista. É muito importante que você associe a medicina chinesa, a acupuntura, junto com essas técnicas de terapia manual de liberação miofacial, removendo todos os pontos gatilhos, desativando essa atividade nociceptiva dessas estruturas nervosas, devolvendo para o corpo o poder de autocura, atuando nos tecidos e não remediando. E a acupuntura vai atuar de maneira profunda nessa desativação e, ao mesmo tempo, na parte mecânica, ela vai atuar no seu estado emocional, porque os outros 50% dessa crise vem do seu psicossomático. Nós temos já vários estudos hoje, através da neurociência, da epigenética e do estudo da psicologia positiva e do autoconhecimento. Metade de todos os nossos problemas físicos, as causas
são emocionais. Isso quando a gente fala de dores mecânicas. E a outra metade é postural. Quando a gente fala de doenças autoimunes, principalmente, psicossomáticas, entre outras doenças aí que alteram a nossa química cerebral e neuroquímica, a nossa biologia, vem sempre por 100% do nosso estado emocional, que deriva do nosso estado mental, de como que o nosso cérebro está processando as informações. E o nosso corpo se comunica diretamente com o nosso cérebro. Tudo que acontece com o seu corpo é informado ao seu cérebro e ele manda uma resposta emocional para o corpo, como química também. Então, viver com dor vai afetar diretamente o seu sistema imunológico, vai te trazer transtornos emocionais. A medicina chinesa vai atuar nas duas vertentes, 50-50. Ela vai tirar você da crise. Ela vai agir de maneira profunda, porque o agulhamento é profundo, em todas as hierarquias de tecidos, desobstruindo os meios, atuando na sua biomecânica, na sua fisiologia e no seu quadro psicossomático, acelerando o processo de reparação de tecido. E a terapia manual de maneira associada. Eu sugiro também a associação dos aparelhos anti-inflamatórios e analgésicos da fisioterapia, como ultrassom, laser, TNS, infravermelho, a ventosa terapia, tudo associado no mesmo atendimento. É assim que você vai sair da crise. Associando um processo de autoconhecimento, técnicas de meditação, de relaxamento. Você precisa relaxar o seu corpo, principalmente nessa fase que você se encontra. Quando você sair da crise e não apresentar mais os movimentos incapacitantes, você vai retomar as suas atividades de exercícios muito aos poucos. E aqui no canal eu trago para você dicas muito valiosas dos melhores exercícios aliados a pessoas com hernia de disco, desde mobilidade, alongamento e fortalecimento. Nós temos aqui vários vídeos no canal de maneira aleatória. E quando a gente fala de alongamento, você saiu da crise, mas continua com as fisgadas, continua com aquela dor irradiando para a perna, irradiando para o braço. Você não vai alongar nessa fase também, mesmo que você não esteja mais na crise, já está conseguindo vestir sua roupa, ir para academia, fazer exercício, voltou a trabalhar, mas a fisgada à distância continua. Alongamento não é indicado nessa fase. O que você precisa é retomar os seus fortalecimentos e priorizar os exercícios de mobilidade. E só quando essas fisgadas forem solucionadas, você volta a fazer os seus alongamentos, mas a prioridade é sempre os exercícios de mobilidade, você associa a alongamentos leves. E nós temos vídeos aqui no canal com essas dicas. O que eu sugiro de alongamento para quem tem hérnia de disco é você fazer o alongamento deitado, em decúbito dorsal, com as pernas, uma perna para cima, um extensor na ponta do pé, fazendo uma tensão do extensor do antepé para o seu tórax, o joelho estendido, traga essa perna até um ângulo que você não tire o bumbum do colchonete e a perna contralateral flexionada sempre. 3 séries no mínimo de 30 segundos a 1 minuto. Não realize mais aqueles alongamentos que você está sentado e vai com a mão no pé. Eles agravam a hernia de disco a longo prazo para pessoas que já apresentam essa fragilidade no disco, no núcleo, seja em qualquer estágio. Substitua pelo alongamento deitado. Vai ser o mesmo trabalho muscular, tem o mesmo objetivo, mas não irá sobrecarregar o seu disco. O alongamento de abraçar um joelho e deixar a outra perna cair para fora do banco na academia, ou ao acordar, o alongamento que você pode realizar de maneira matinal nos pés da cama, também é muito legal para aliviar sintomas de dores lombares, e pessoas que têm hérnia de disco precisam fazer esse alongamento. Ele é muito interessante. Ele vai conseguir atuar nas disfunções musculares que levam uma pessoa a ter uma sobrecarga por hipermobilidade no disco até chegar numa compressão, aí trazendo para você a herniação. Então esses são os alongamentos que eu passo nesse vídeo, que eu indico para você numa regra geral, e os fortalecimentos você vai seguir as dicas do canal. E eu tenho um e-book totalmente gratuito, que aqui na descrição eu tenho vários links. Um dos links é para você baixar o meu e-book com alguns exercícios numa regra geral, os melhores que eu selecionei nesse e-book para trazer para você colocar na sua vida, na sua casa, na academia após o seu treino ou durante o seu treino, para ajudar você tanto no fortalecimento, no alongamento e no treino de mobilidade, além de esclarecer para você
muitas dúvidas sobre a hérnia de disco e explicando como que você deve se exercitar. Então é um resumo muito prático, totalmente gratuito, que é só você baixar pelo link ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. E se você quiser a minha ajuda para elaborar um treino totalmente personalizado para você de musculação, aliado aos exercícios para você não agravar a sua hérnia de disco, ajudando a mesma a reabsorver, junto com treino de mobilidade, postural, eu faço consultas online em que eu avalio você posturalmente por vídeo, avalio os seus exames, também trago para você aí muitas técnicas da programação neurolinguística que eu tenho formação, da neurociência, consigo te trazer clareza aí também dessas causas emocionais. Você consegue associar os exercícios mentais em casa junto com a parte biomecânica na academia. É só você clicar no link aqui da descrição, recebo muitas perguntas de pessoas pedindo, querendo saber se eu faço consultas online, então já vou deixar aqui para você. Consultas online é o link. E para as pessoas que querem fazer RPG, seguindo o meu método, corrigir a postura, tratando as causas posturais que fizeram ela desenvolver a lesão que for, seja articular por uma artrose, qualquer articulação ou na coluna por hérnias de disco, eu tenho um protocolo de tratamento, de autotratamento para os pacientes que não moram aqui na minha cidade, mas gostariam de fazer o meu método, que é o Transforme a Sua Postura em 30 Dias com o Método Personal Físio. Também está aqui na descrição em meus cursos para pacientes. Você pode clicar, entrar no meu site, assistir o vídeo e adquirir o seu. O acesso é de 1 ano e você realiza na sua própria casa. Lembrando que também tem um treino de musculação lá completo para você levar para a academia. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, é uma honra ter a sua atenção. Muito obrigada. Lembrando para você curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar com outras pessoas para que esse conhecimento não fique só com você. Pratique a lei da reciprocidade, tá bom? O universo agradece e eu também. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.